Sim, pode iniciar. Beleza, obrigado, Lívia. Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos aí ao nosso primeiro encontro da nossa disciplina aí fantástica de farmacologia, né? Como que as substâncias químicas interagem com o nosso sistema biológico, né? Querendo aí para a gente um benefício. Bem-vindos aí, né? Dentro desse propósito, dentro desse encontro nosso que a gente tem aqui. Depois teremos aí mais 2 encontros, mas bem-vindos aí dentro desse nosso primeiro. Eu sou o professor Wilson, né? Já trabalho aí com a equipe da Politécnica há cerca de 2 anos e estamos juntos aí dentro do princípio, o mesmo propósito de vocês. Não tenham dúvidas. O meu propósito, o propósito de toda a equipe da Politécnica é que a gente possa ser uma pessoa e um profissional melhor através da educação. É o mesmo propósito de vocês. E vocês já estão de parabéns, né, por estar investindo em vocês, com esse critério, com esse cuidado, né, buscando chaves que são o conhecimento para poder abrir portas. Quais portas são essas? Portas de oportunidades, né? E vocês estão investindo em vocês através do conhecimento. E que o nosso anseio e o nosso desejo para com vocês é que todo esse objetivo, que é tornar-se uma pessoa melhor, um profissional melhor, através de um curso técnico, você possa conseguir através aí dessas chaves que são o conhecimento e que você tem investido em você. Combinado? Parabéns! Eu sou o professor Wilson, eu sou farmacêutico, né? Formado em Juiz de Fora, e também tenho a formação em Química. E tenho um mestrado e o doutorado na área da Química, bem focado com farmacologia aplicada com nanotecnologia, em especial para o tratamento do câncer, né? E trabalhei em algumas indústrias farmacêuticas, fui professor em um centro universitário na região centro-oeste de Minas, durante um tempo, e estamos aqui agora na cidade de Araxá, juntamente aí com muitos de vocês, e com esse grande propósito aí da gente poder ser uma pessoa e um profissional melhor. Bacana? E agora eu queria conhecer um pouquinho de vocês, né? Conta aí pra gente, coloca aí no chat, pode usar o microfone, vai ser extremamente importante vocês participarem o tempo todo, porque o compartilhar experiências é que faz a diferença para que a nossa aula possa acontecer. Então, não tenham vergonha de usar o microfone, de usar o chat, e a gente ir construindo o conhecimento, né? Seja com oportunidades, seja com experiências, seja com dúvidas, é importante para que a gente possa caminhar. Então, para eu conhecer um pouquinho de vocês, coloque aí qual o seu nome, a cidade que você está falando, se é de Araxá mesmo, e confirma para mim se é o curso de enfermagem que você está fazendo ou se é algum outro curso que, de repente, está fazendo a disciplina com a gente. Podem usar o microfone, podem usar o chat. Vocês são da turma da enfermagem noturna, né, se eu não me engano. Então, eu acabei não ainda no técnico de enfermagem sendo professor de vocês. No presencial, eu ministro mais aula na turma da manhã e na turma da tarde. E aí, na turma da noite, a não ser que tenha alguém que foi transferido, né?
e se tem alguém aí que talvez já foi meu aluno. Marina, tá na E22, show de bola, Marina. Quem mais? Conta aí pra gente, né? Alane, Rendila ou Endila, me desculpa se eu pronunciei errado, Poliana. A Ellen acabou de entrar, boa noite. Pessoal, Boa noite, tudo bem? tudo jóia, Boa bem-vinda. noite. Obrigada. Quando a gente fala de farmacologia, a gente logo já pensa no medicamento, né? A gente logo já pensa, né, em algum medicamento que a gente usa ou que alguém próximo a gente usa, ou alguma patologia que possa estar ligada a um momento presencial que a gente está. Mas, sem dúvida nenhuma, pessoal, quando a gente vem estudar farmacologia, principalmente como profissional da área da saúde, que é a gente hoje, que é a gente agora, técnico de enfermagem, né? Algumas interfaces são extremamente importantes. Beleza? A primeira delas que eu vou dizer para você é que nós vamos pegar, por exemplo, prescrições médicas. Nós vamos pegar, por exemplo, prontuários de troca de turno. Nós vamos ter que escrever troca de turno, né? Nós vamos pegar bula do medicamento para poder ver como é o preparo, como é a dosagem, como é a administração desse medicamento, né? Então, sem dúvida nenhuma, quando a gente vem falar de farmacologia, interpretar um texto e saber redigir o texto com a concentração, com a dosagem, com os horários. E a gente brinca até aqui, ó. Se a pessoa, de repente, não consegue ler aquele meu paciente que eu estou assistindo, que eu desenhe para ele uma lua. Ele vai tomar à noite. Que eu desenhe para ele um sol, ou seja, que ele vai tomar de manhã. Então, isso é o que a gente chama comunicação. É interpretar, é redigir tecnicamente no prontuário, na passagem de turno, quando eu vou falar de forma igual, técnico para enfermeiro, né? E para aquele que eu vou cuidar, que às vezes não conhece, como que eu me comunico, para que ele também possa interpretar, para que ele também possa utilizar de forma adequada aquele determinado medicamento, né? Então, sem dúvida nenhuma, um preceito inicial para a gente como técnico de enfermagem, pensando no aspecto que a terapêutica tem que ter resultado, temos que saber interpretar, redigir o texto e ter a comunicação ideal com aquele público que a gente está cuidando, para que ele possa entender, né? E a gente ter o sucesso da obediência terapêutica dele. Faz sentido ou não? Alguém quer dar algum depoimento do quanto essa comunicação, essa interpretação é importante? Quem aí me ajuda? Mas como assim a comunicação que você diz? Vamos supor o seguinte, né? Dentro de uma condição terapêutica, a gente pode ter o tratamento medicamentoso e o não medicamentoso.
Então, vamos supor o seguinte, ó, no nosso dia a dia, você explicar para a pessoa que está, por exemplo, com um pré-diabetes, que se ela mudar os hábitos de vida, a alimentação, é sedentária e começar a fazer A exercício físico. orientação, no caso, né? Exatamente. Falar, ó, Isso. você tem que ficar só em casa. Começa 3 vezes por semana a caminhar. Vocês acham que isso auxilia ou Só não um auxilia? minuto. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa. O meu áudio está bem baixinho. Será que é só o meu ou é o de todo mundo? O meu até que tá tranquilo, Ellen. Se você não consegue Nossa, o meu está bem aumentar baixinho. Eu o seu quase não aparelho, estou escutando. você não consegue Oi? aumentar do seu aparelho ou ele já está no máximo? Uai, pois é, eu já tentei, mas tá bem baixinho. Não aumenta mais, não. Mas tá bom, vou tentar escutar assim mesmo. Não, beleza. Obrigada. Qualquer coisa você vai me Mas sobre sinalizando. a Vou tentar aumentar o comunicação, no meu aqui caso, também um tipo pouquinho. assim, Tá, obrigada. eu entendi um pouco Tentei sobre essa aumentar o questão meu da também um pouquinho. orientação. Melhorou para você? Um Desculpa, pouquinho, Rendila. tá bom. Tá Não, não, bom. tudo bem. Pode repetir, Rendila. Desculpa, eu te atropelei aquela Ângela, hora. tudo bem. Beleza. É, em questão da, eu entendi, em questão da orientação, porque às vezes, tipo assim, a gente tem, por exemplo, informações de de termos técnicos. A gente não precisa falar em termos técnicos para, por exemplo, para as pessoas. A gente pode, tipo assim, fazer uma orientação mais ampla em questão de, por exemplo, a melhora de cuidado, tabagismo, exercício, esse tipo de coisa. Exatamente, né? Então, essa interpretação do texto, de acordo com o contexto. Então, você tem que trazer de forma que a pessoa possa entender, que você também entenda. E, por exemplo, num prontuário do paciente, de passagem de turno, vai ser você técnico conversando com outro técnico. Então, já pode ser uma outra comunicação. Mas que desde que ela não tenha o ruído, né? E que tudo se faça entendido. Então, nós vamos pegar a bula de medicamento para poder ver como preparar, como administrar. Então, interpretar o texto vai ser importante, né? Nós vamos ter que escrever procedimentos operacionais para poder deixar aquilo padronizado na área de trabalho. Então, mais uma vez, interpretar e redigir o texto vai ser importante para ele virar o documento que é o POP, o procedimento operacional padrão. Então, eu costumo sempre começar dizendo, né? A gente, como profissional da área da saúde, tem que ter como pré-requisito importantíssimo interpretação e redação de texto. E em concursos públicos, principalmente aí os de nível técnico e até de nível superior da área da saúde como um todo, muitas pessoas costumam, às vezes, ir muito bem na prova de conhecimento específico e não consegue a pontuação mínima na prova de português, que é interpretar o texto, que é utilizar ali as conjunturas de interpretar, de fazer uma pequena redação. Então, extremamente importante dentro da nossa área profissional. Faz sentido? Sim. Sim, Bacana, pessoal. Legal. Uma outra interface importante quando a gente vem para a farmacologia. Alguns princípios que a gente chama de biologia básica. Nós viemos de uma única célula, concorda ou não? Que foi se dividindo várias vezes, formou tecidos. Esses tecidos se organizaram em órgãos. Esses órgãos, o conjunto deles, fez para mim o sistema, que depois fez o organismo que somos nós, humanos. Certo ou errado? Isso. Vocês já tiveram anatomia e fisiologia?
Sim, só nós tivemos anatomia. Isso. Então, princípio anatômico, né? Nós viemos da origem de uma única célula. Formou tecidos, que depois formou órgãos, que depois formou sistemas e formou o nosso organismo, né? E aí tem a seguinte condição. Do que é formado a membrana celular, a membrana plasmática nossa humana? Qual que é a constituição dela? Quem aí lembra? Pegando aqui princípio lá da biologia básica, né? Qual é a constituição da nossa membrana celular? Ela é bicamada lipídica. Bicamada fosfolipídica. Lembraram? Eu não estava lembrando, na verdade. Ah, mas agora reforçou. Agora reforçou. Então, quando a gente fala lipídio, a gente tem que lembrar que é gordura, né? E o que a gente fala que é água, a gente fala que é hidro, né? Então, olha só, a minha membrana celular tem característica de óleo. Então, não é mais fácil óleo passar por ela? Porque o óleo não mistura com a água. Não é verdade ou não? Então, qual fármaco vai passar mais rápido pela membrana? Um fármaco que a estrutura química dele é mais oleosa, lipofílica, ou um fármaco que tem mais característica aquosa, hidrofílica? Qual que passa mais rapidamente pela membrana? Mais facilmente pela membrana? Se a membrana é oleosa lipofílica, o fármaco que é mais oleoso lipofílico passa mais facilmente por ela. É o que a gente chama, aliando a biologia, a química, a lei do semelhante. O lipofílico, que é gordura, tem afinidade com o lipofílico, que é gordura. Então, se a minha membrana tem característica bicamada lipídica de fosfolipídios, passa mais facilmente por ele sem gastar energia, fármacos com característica lipofílica. Ok? Então, pegando aqui dentro do princípio básico da biologia e que vai ajudar a gente a entender um processo farmacológico, fármacos lipofílicos são mais rapidamente absorvidos, por causa da lei do semelhante. O apolar, que é a gordura, tem afinidade com o apolar, que é gordura. O polar, que é a água, tem afinidade com o polar, que é a água. Água e óleo não se misturam, né? A gente pode perceber isso quando a gente vai lavar a frigideira ali no final do almoço, água e óleo não misturam. Então, eu tenho que, na farmacologia, ter essa visão. O que vai mais facilmente ser absorvido, passar pela minha membrana, para cair na minha corrente sanguínea? O fármaco lipofílico, porque ele vai ter maior afinidade com a membrana. Até aqui, dúvidas? Não, tranquilo. Pelo menos para mim tá tudo certo. Não, não tem dúvida até então. Beleza, Marina. Obrigado, Ellen. Show de bola, pessoal. Então, lembrem sempre disso. Lei do semelhante. O polar, que é água, tem afinidade pelo polar, que é água. O apolar, que é gordura, que é lipídio, que é óleo, tem afinidade com o apolar, que é gordura, que é óleo, que é lipídio. Primeiro princípio básico aí dessa interface unindo a química com a biologia. E outra questão importante.
Por mais que estamos fazendo uma disciplina EAD, beleza? Você sabe qual o melhor dia, qual o melhor horário que você precisa sentar e estudar. Então, não é porque é uma disciplina EAD que não tenha que ter o seu comprometimento e a sua disciplina em estudar. Então, outra interface grande e importante é aquela que vai depender de você. O ensino EAD, ele nos dá uma flexibilidade. Né? A flexibilidade onde eu vou ajustar os meus horários de acordo com a minha necessidade. Mas eu sempre tenho que ter o comprometimento e a disciplina em colocar como eu vou estar estudando. Até aqui, dúvidas? Se vocês concordam com isso, bate aqui. Vale mais do que a assinatura. Certinho. Isso, show de bola. Então, o que é o nosso propósito hoje? É a gente ver os conceitos e as importâncias aí dos termos utilizados na farmacologia e as fases farmacocinéticas. Já peguem aí, o que estuda na física a cinética? E as fases farmacodinâmicas. Pega aí o que estuda na dinâmica na física. Que aí já vai ficar fácil aqui para a gente. E eu vou perguntar daqui a pouco para vocês. Ao final da nossa aula, ao final de vocês reverem o vídeo, se ficou com dúvida, ao final de vocês lerem a trilha na apostila de vocês, dessas páginas relacionadas a esse nosso conteúdo, voltem nesse slide 5 e faça a autoavaliação. Se você sabe os princípios e os conceitos básicos da farmacologia, se você sabe quais são e a importância de cada uma das fases farmacocinéticas, se você sabe a importância do mecanismo de ação de fármacos, que é a farmacodinâmica, significa que você conseguiu alcançar o objetivo desse módulo. Né? Eu costumo dizer que esse slide 5 é o de autoavaliação. Se você sozinho volta e verifica que você conseguiu ter essas habilidades, está seguro em responder todos esses pontos aqui, significa que está ok para a gente poder ir para a próxima fase. Combinado? Né? A dica aí de como que a gente fica preparado para as próximas etapas. Então, nós vamos ver aí introdução à farmacologia, as fases da farmacocinética e as fases da farmacodinâmica, pensando aí no aspecto como conteúdo para a gente hoje. Primeiro passo. A nossa disciplina chama-se farmacologia. Então, o que é farmacologia? Para vocês, o que é farmacologia? Para mim é o estudo da medicação que a gente vai utilizar, porque o fármaco, na minha cabeça, é a composição, eu tô certa? Nós vamos mudar alguma coisa aí, beleza? Só vamos precisar mudar uma pequena coisinha, mas show de bola. Ellen. Começamos bem. Quem mais? O que é farmacologia para você? Quem mais? Para mim é tudo referente à medicação. Talvez eu esteja errada, mas
É mais ou menos o que eu entendo. Eu penso da mesma forma também. Beleza. Eu estou desenhando. Aí vocês estão vendo um rabisco ou não? Ou ele não está aparecendo para vocês? Pra mim tá parecendo. Ah, não. Que ótimo. Obrigado. Pessoal, primeiro passo. Nós precisamos diferenciar duas coisas. Mas vocês pontuaram extremamente correto. Nós temos o nosso sistema biológico. E nós temos uma substância química, né, que consegue interagir com o nosso sistema biológico. Então, ó, esse SB é o nosso sistema biológico. Esse FA é o fármaco. É a substância química que consegue atuar no meu corpo. É o IFA, insumo farmacêutico ativo. Então, ele consegue, olha, volta a setinha para o meu sistema biológico, interage com o meu sistema biológico e eu tenho a setinha para cima, efeito terapêutico. Então, isso é a farmacologia, né? Eu tenho substâncias químicas que conseguem interagir com o meu sistema biológico, me dando um efeito terapêutico. A anatomia estuda o que eu tenho no meu corpo. Eu tenho coração, eu tenho pulmão, eu tenho cérebro, por exemplo. É o que eu tenho. A fisiologia estuda aquilo que o que eu tenho, como funciona. Se eu tenho coração, como que ele bate? Como que eu tenho ataque cardíaco? Como que eu tenho a bradicardia, por exemplo? A fisiologia, como funciona. Se bioquimicamente falando, fisiologicamente falando, o que eu tenho não funciona normal, eu tenho uma doença. Aí é a patologia, né? É o que eu tenho no meu corpo não está funcionando bioquimicamente, fisiologicamente normal. Então, esse é o processo que a gente chama patologia, doença. Quando eu tenho o processo patológico, eu tenho que ir para o tratamento, que pode ser o tratamento não farmacológico. Exemplo, está com um processo de início de hipertensão. É uma pessoa que é sedentária, se ela passar a caminhar 3 vezes por semana, pode ser que ela reduza peso, o simples movimento do corpo e a pressão dela voltar ao normal, sem uso de medicamento. Então, eu tive ali uma ação terapêutica não farmacológica. Mas vai existir condições em que a hipertensão ela já está crônica e que você vai ter que aliar a mudança de hábitos de vida também à terapêutica farmacológica. Então, a terapêutica farmacológica é que você tem uma substância química, que é o fármaco, que é o IFA, insumo farmacêutico ativo, foi muito falado nisso na época da pandemia, mas ele é o fármaco, é a substância química que consegue interagir com o meu sistema biológico, dando efeito terapêutico. Ou seja, reestabelecer aquela bioquímica, aquela fisiologia, para que o meu corpo volte a trabalhar normal. Isso é o propósito, isso é a farmacologia. É a ciência que estuda como que as substâncias químicas interagem com o nosso sistema biológico para nos proporcionar o efeito terapêutico, um efeito benéfico, que é o terapêutico. É a diferença para a toxicologia. A toxicologia, você tem substância química
que também interage com o seu sistema biológico, mas vai te dar um efeito deletério, um efeito maléfico. Aí é a diferença. Até aqui, dúvidas? Não, para mim deu ok. Alguém mais? Dúvidas? Então, ó, escrevam aí esse esqueminha. Ó. Sistema biológico interage com a substância química, que é o meu fármaco, que o fármaco interage com o meu sistema biológico e que eu tenho efeito terapêutico. Isso é o nosso propósito com a farmacologia. Certo ou errado? E aí? Você pode repetir para mim, por favor, porque cortou? Posso sim. O objetivo da farmacologia é estudar a substância química, fármaco ou IFA, insumo farmacêutico ativo, né? Que traduzindo, tudo é a substância química que interage com o nosso sistema biológico e que vai dar o efeito terapêutico. Seria isso, Marina? Isso. Beleza. Eu acho que sim também. Mais alguma dúvida? Não, tá tudo certo. Beleza. Então, pessoal, pegando aqui o gancho, que se eu não me engano foi a Ellen que lá no início me ajudou, nós precisamos ter a diferença. Qual a diferença entre remédio e medicamento? Né? Qual a diferença entre remédio e medicamento? Pensando na gente como profissional da área da saúde, essa diferença não podemos deixar passar despercebido. Por mais que muitos de nós, no dia a dia, usa como um sinônimo do outro, como profissionais da área da saúde, precisamos entender a diferença. Quem aí me ajuda? Quem aí me ajuda? Qual a diferença entre remédio e medicamento? Primeira coisa. Todos nós, quando temos, por exemplo, uma pessoa muito querida, hospitalizada, com um grave problema de saúde, não temos o hábito de fazer uma oração, independente de religião, para que essa pessoa possa melhorar? Sim ou não? Sim, com certeza. E a gente não fala que a oração não é um remédio? Sim, a oração é sempre um remédio, né? Para quem tem, vamos supor, alguém que tem devoto de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora, algumas outras Nossa Senhora, a gente fala, vou pedir Nossa Senhora Aparecida para te curar, para te ajudar, para te salvar. Bacana. Nós não falamos aqui agora há pouco, se eu mudar o meu hábito de vida, sou sedentário, passar a caminhar, sou tabagista, deixar de fumar, sou etilista, deixar de beber. Beleza? Isso também não foi um remédio? Não ajudou sem usar medicamento à saúde? Sim, Sim. Bacana. Um outro exemplo. Às vezes a pessoa quebrou o braço, engessou, ficou um pouco paralisada. Para ela voltar o movimento, ela não precisou fazer fisioterapia, que é retornar aquele movimento?
Sim. Bacana. Agora, eu estou com dor de cabeça. Eu vou tomar a dipirona 500 miligramas para poder passar a minha dor de cabeça. Isso também não é um remédio? Não, aí no caso é o medicamento, né? Será, Ellen? Vamos ver aqui, ó. Tudo que a gente se propõe a fazer como qualidade de vida, prevenção, melhoria, é um remédio. Tudo. Então, ó, a fisioterapia, o andar, sair do sedentarismo, deixar de fumar, beber, igual a gente falou, tomar o medicamento, tudo isso é um remédio. Porque tudo tem o propósito de prevenir, tratar ou melhorar uma condição de saúde. Tudo que é utilizado com esse propósito é um remédio. E o que é o medicamento? Né? O medicamento, eu tenho uma substância química que consegue interagir com o meu sistema biológico, mas eu formulei ele junto com outros componentes. Então, a minha dipirona, ela está junto com talco, ela está junto com estearato para ganhar corpo, volume e fazer um produto industrial. Então, o medicamento, eu tenho a substância química ativa que tem a propriedade de interagir com o meu sistema biológico, formulado para uma fórmula industrial. Aí eu falo que ele é o medicamento. Mas o medicamento é um remédio. Mas nem todo remédio é um medicamento. Fez sentido? A dipirona, que é o medicamento, sim, faz sentido. Mas a fisioterapia, o caminhar, que é um remédio, não foi um medicamento. Faz sentido ou não? Ellen, conseguiu entender por que eu iria acrescentar na sua fala? Não, não vou acrescentar nada, não. É só isso mesmo que eu falei. Não, beleza. Só não, eu isso que mesmo. acrescentei na sua, invertendo aí um pouquinho. Tranquilo? Então... Tranquilo, certinho. Me dê mais um exemplo de remédio e mais um exemplo de medicamento. O chá entra como um medicamento? Como um remédio, quer dizer? O chá. Você extrai da folha substâncias químicas que interagem com o nosso sistema biológico. Ele é um medicamento. Beleza? Dentro de medicamento, pode ser também um remédio. Beleza. Né? Porque o propósito de você fazer o chá é retirar substâncias químicas que estão dentro da folha, dentro do caule, né? Que conseguem interagir com o nosso sistema biológico, seja um expectorante, um antioxidante, um anti-inflamatório, né? Mas é a substância química que vai interagir com o nosso sistema biológico. Por isso que tem aquela frase, muita gente usa errado, é natural e não faz mal. Faz sim. Por quê? Porque você tem ali substâncias químicas que vão interagir com o seu sistema. Beleza? Até aqui, dúvidas? Não. Não, tranquilo. Não. Beleza. Deixa eu chegar numa parte aqui, de um slide mais em branco, que eu vou fazer um outro desenho. Pode ser esse aqui mesmo. Olha só. Estou começando a desenhar aqui, estão começando a ver o meu desenho? Sim. Beleza. Sim, tô vendo. O que vai acontecer? Olha só. Eu tenho a dipirona 500 miligramas. Eu tenho o paracetamol 750 miligramas. Né? Ou seja, assim como os dedos das mãos são diferentes,
Cada fármaco tem uma concentração média ideal para ele. Essa linha vermelha que eu estou colocando aí, ó, a linha mediana, a linha média. Cada fármaco, cada substância tem a sua concentração média ideal para ser utilizada para você ter o efeito terapêutico e a segurança toxicológica. Só que, assim como os dedos das mãos são diferentes, cada pessoa absorve ou utiliza de uma forma diferente. Então, eu tenho que ter, olha, qual é o meu limite inferior de confiança, né? Que é a concentração mínima para eu ter o efeito. Abaixo dela, se eu ficar aqui, ó, nesse meu xizinho, eu tenho a subdose terapêutica. Eu não tenho o efeito terapêutico. Eu estou abaixo da quantidade mínima para eu ter o efeito. O ideal é que eu esteja no meio. Mas acima do meio, eu vou para o meu limite superior de confiança. Aí eu vou para o meu limite superior de confiança. Ou seja, aqui é o máximo que eu tenho para ter o efeito terapêutico seguro. Se eu pegar aqui acima da cruzinha, por exemplo, olha, acima do meu limite superior, significa que eu já tenho efeito tóxico, efeito adverso, porque eu já estou acima do meu limite superior. Então, abaixo do meu limite inferior, não tenho efeito nem tóxico, nem farmacológico. Acima do meu limite superior, eu já tenho efeitos adversos, efeitos tóxicos. O ideal é que quando a gente vai administrar um medicamento, por isso que na enfermagem, muitas das vezes é feito monitoramento do medicamento, a gente tem que tomar de 8 em 8 horas, tem que tomar de 12 em 12 horas, exatamente para a gente poder garantir isso daqui, ó, que a gente fique entre o limite inferior e entre o limite superior. Isso daqui eu chamo índice terapêutico. É o que está aqui, ó. Índice terapêutico. É onde que eu tenho a eficácia terapêutica, a concentração é suficiente para a substância química interagir com o meu sistema biológico e eu ter o efeito terapêutico, mas eu tenho também a segurança toxicológica, porque eu não passei, olha, para cima da faixa tóxica. Então, se eu estou entre o limite inferior e o superior, mantendo a eficácia terapêutica e a segurança toxicológica, eu estou dentro do efeito terapêutico, ou da margem terapêutica. Se eu estou acima do meu limite superior, estou dentro do efeito tóxico, efeito adverso. Se eu estou abaixo, não vou ter efeito, nem tóxico, nem terapêutico. Índice terapêutico. Dúvidas? Não, eu entendi. Entendi também. Show de bola. Então, índice terapêutico é onde que eu tenho a eficácia terapêutica e a segurança toxicológica. É a margem de segurança que eu tenho na dosagem, administração e manutenção daquele medicamento. Show de bola. E aí veio agora uma outra pergunta. Eu falei aqui, ó, efeito adverso. Então, qual a diferença? Estou colocando, inclusive, no chat aqui.
Qual a diferença, então, dentro da farmacologia de efeito adverso e efeito colateral? Pensem aí na nossa curva terapêutica, que é esse desenho que eu fiz, meu índice terapêutico. Pensa aí o que é efeito adverso, o que é efeito colateral. Para mim, efeito colateral eu tomo uma medicação, por exemplo, bezetacil. Eu posso ter a alergia, seria um efeito colateral, Ah, porque vem na bunda. Assim. Agora, o esse adverso, efeito da alergia é um efeito bom ou um efeito ruim? ele é um efeito ruim. Então, ele é um efeito adverso. É um efeito tóxico. Certo. Efeitos tóxicos, quando você administra o medicamento e ele é reportado, verificado, né, constatado, é efeito adverso. Efeito adverso, que é efeito tóxico. Agora, aproveitando, olha, o exemplo da Marina, eu vou trocar aqui para um outro fármaco. Quem aí vai viajar, ou algum parente, filho, sobrinho, né, e dá o Dramin para a pessoa dormir e não enjoar durante a viagem? Adoro tomar um Draminzinho para viajar. E isso é um efeito bom ou um efeito ruim? Para mim é bom, o sono é gostoso e eu não passo mal na viagem. Esse é colateral. Isso, então, é efeito colateral. Por que é efeito colateral? O Dramin, o seu primeiro efeito farmacológico, é um antialérgico, um antihistamínico. Então, o efeito de fazer você dormir é um efeito secundário dele. Então, você usou um segundo efeito dele para ter um efeito benéfico. Então, isso é efeito colateral. Então, o efeito colateral nem sempre é adverso. Ele, muitas das vezes, pode ter um segundo apoio farmacológico. Aí a gente fala que é efeito colateral. Quando esse apoio farmacológico é bom, a gente fala que é o efeito colateral. Agora, todas as vezes que o efeito secundário for ruim, deletério, tóxico, a gente fala que é efeito adverso. O colateral não nem sempre é ruim. Muitas das vezes ele pode ser bom. Fez sentido? Fez. Bacana, pessoal. Então, os slides, ele está muito em texto, que é para vocês estudarem, e eu estou tentando, a gente vai conversando para a gente poder passar. Beleza. Pegando aqui das definições, droga. O que é droga? Para nós brasileiros, nós já pegamos a palavra em inglês, que é drugs, já traduzimos para o português e falamos que droga sempre é aquela substância química que vai interagir com o nosso sistema biológico, mas dando efeito tóxico. Aí eu falo que é droga. Né? Ficou para a gente já traduzido dessa forma. O cuidado que a gente tem que ter é se a gente pegar um livro, um texto em inglês. Drugs, em inglês, é a mesma coisa que o fármaco para a gente, que é a substância química que interage com o nosso sistema biológico, dando efeito benéfico. Aí, para a gente já considera traduzido fármaco. No inglês, eles usam drugs, tanto para fármacos quanto para drogas. Aí a gente precisa contextualizar ou ver o contexto que ele está passando. Certo ou errado? Só para a gente poder deixar isso claro. Beleza? Certo, certo. Agora vai acontecer aqui o seguinte, olha.
eu tenho meu fármaco aqui, só que para ele ser absorvido, ele precisa se ligar a um transportador. Só que quando ele se liga a esse transportador, ajuda na absorção dele, mas ele não tem o efeito terapêutico. Então, ele vai passar pelo meu fígado, por exemplo, quebrar primeiro, para liberar o transportador, para depois ele daqui conseguir fazer o efeito terapêutico. Então, quando o meu medicamento primeiro precisa ser metabolizado dentro do meu corpo para liberar a parte ativa, eu falo que é um pró-fármaco. Fármaco é a substância química que interage com o meu corpo. Quando eu ligo ele com alguém e que ele precisa, para ter o efeito, desligar, tendo um metabolismo dentro do meu corpo para fazer esse desligamento e deixar ele ativo, eu falo que ele é um pró-fármaco. Enquanto ele está pró-fármaco ligado, não tem efeito. Só depois que eu consigo desconectar, ativar, é que eu consigo ter o efeito. Eu falo isso que é um pró-fármaco. Um exemplo clássico disso, maleato de enalapril. O enalapril, que é o antihipertensivo. O maleato que está junto com ele para ajudar a ser absorvido. Porque só o enalapril sozinho é mal absorvido. Absorveu, passa pelo fígado, retira o maleato, libera o enalapril e dá a função antihipertensiva, baixando a pressão. Certo ou errado? Diferença aí de fármaco e profármaco. Tranquilo? Tranquilo, até então. Tranquilo. Beleza. Aqui, ó, mostrando a bicamada lipídica da minha membrana. Quem é que vai ser mais facilmente, olha, absorvido, passando aqui pela seta vermelha e vindo para o outro lado? Quem é lipofílico ou quem é hidrofílico? Lipofílico. Lipofílico, exato. E esse processo que ele passa sem gastar energia é chamado de difusão. E é favorecido pela lei do semelhante. E aqueles que vão precisar passar, aí, por exemplo, os fármacos hidrofílicos, vão precisar gastar energia, passando por uma proteína, já que não consegue passar pelo óleo. Aí vai gastar energia, e eu falo que é o processo do transporte ativo. Pega carona com as proteínas transportadoras, mas aqui gasta energia. Aí é o transporte ativo. Aqui, ó, tá mostrando aquele desenho que eu passei, ó. Aqui no meio, olha, índice terapêutico, segurança. Acima do vermelho, a concentração já é tóxica. E abaixo do vermelho, a concentração subterapêutica, né? Mostrando aí, ó, a minha área em vermelho é o meu índice terapêutico, onde que eu tenho a eficácia terapêutica, eu tenho o efeito farmacológico desejado, com a segurança toxicológica, sem efeitos adversos. Deus é fantástico, não é? É o maior farmacologista que a gente tem para poder cuidar da gente. Verdade ou mentira? Verdade. E a Verdade. gente que muitas das vezes estraga aquilo que ele faz para a gente. Um outro termo muito importante que a gente tem quando a gente estuda farmacologia é o tempo de meia-vida. Igual eu falei aqui, ó. Existem medicamentos que você toma de 6 em 6 horas, porque ele é absorvido e começa a cair na corrente sanguínea. Eu preciso tomar uma nova dose para ficar entre
o índice terapêutico, né? Então, de onde que vem, por que que alguns medicamentos são de 6 em 6 horas, por que que outros medicamentos são de 8 em 8 horas, por que que outros medicamentos são de 12 em 12, e alguns até de uma vez por semana, por exemplo. Vem do que a gente chama tempo de meia-vida. O que que é tempo de meia-vida? Eu tenho aqui, ó, 100 gramas, 100 miligramas. Caiu na minha corrente sanguínea 100 miligramas. Demorou 6 horas para virar 50 miligramas. Então, isso é o tempo de meia-vida. Da quantidade inicial, qual é o tempo que demora para cair a metade. Então, vamos supor que eu tenho um outro fármaco aqui, 500 miligramas, e demorou 12 horas para virar 250 miligramas, metade. Qual foi o tempo de meia-vida? Qual foi o tempo Para de mim meia-vida? tá cortando. Você pode perguntar de novo? Posso sim. Eu tinha um fármaco aqui que era 500 miligramas que foi absorvido. Passou 12 horas, caiu para 250 miligramas no meu corpo. Qual foi o tempo de meia-vida? 12 Eu horas, acho que é de 4 em 4, não? Nesse caso, tempo de meia-vida, 12 horas. Porque 500 caiu pela metade em 12 horas. Então, o tempo que leva para cair a metade é o que eu chamo tempo de meia-vida. Nos estudos farmacocinéticos, é o parâmetro que é utilizado para estabelecer a posologia, de quanto em quanto tempo você vai ter que tomar aquele medicamento para poder manter o índice terapêutico seguro, né, e dentro do efeito. Até aqui, dúvidas? Dentro desses Não, ok. conceitos básicos, dúvidas? Essa parte aí do tempo de vida, eu ainda estou assim pegando, mas vai dar certo. Não, vamos lá agora, Ellen. Vamos pegar agora, antes da gente ir para o próximo assunto. Se você Tá. tem 100 miligramas, qual que é a metade de 100 miligramas? 250. Não, Opa, peraí, você tem 50. 100. Qual que é a metade? 50. 50. Se eu gastar 8 horas para sair de 100 e metabolizar e virar 50, esse tempo que eu gasto para virar a metade, eu chamo de tempo de meia-vida. Certo. Beleza? Ficou claro? Beleza. Uhum. Então, beleza. Então, cada fármaco vai ter o seu tempo de meia-vida, porque cada um deles vai ter a sua dosagem inicial e o quanto ele vai demorar para cair a metade. O tempo que leva para cair a metade é o tempo de meia-vida. Certo. Beleza. Pessoal, avançamos então agora para o que chamamos farmacocinética. E aí, lembra que eu falei que eu iria perguntar para vocês, o que estuda cinética na física? O que estuda cinética na física? Eu não lembro. Tem muito tempo que eu fiz ensino médio. Pesquisa aí no Google, rapidinho. Quem aí lembrar, ajuda a Marina. Porque se eu falar de cara, vocês vão esquecer. Então, pesquisando e vocês nos ajudando, nunca mais vocês vão esquecer. O que estuda a cinética na física? Aqueles cálculos que vocês faziam dos movimentos. Não, Leiliane, energia vai ser um pouco lá na dinâmica.
cinética. Pesquisem aí. O que é cinética? Digitem no Google. Aqui falou que é o movimento do corpo sem, Cinética. sem considerar as causas. Movimento. Então, ó, cinética, movimento. Fármaco, a substância química que interage com o meu corpo. Então, ou seja, o movimento que o fármaco vai fazer no meu corpo. O que o meu corpo vai fazer com o fármaco, o movimento que ele vai fazer dentro do meu corpo, a partir do momento que ele entrar no meu corpo. Faz sentido ou não? Sim, faz todo sentido. Beleza? Então, farmacocinética. O que o meu corpo vai fazer para movimentar o fármaco dentro dele. Ok? E aí a gente tem o que a gente chama as fases farmacocinéticas. Eu vou chamar aqui, ó, LADME. Apesar de alguns livros trazerem só ADME, eu coloco LADME. Por que eu coloco LADME? Primeiro, você toma um comprimido de dipirona. Concorda que para eu absorver a dipirona, eu tenho que sair daquela forma de comprimido? Liberar o meu ativo daquele comprimido? É diferente de eu tomar uma dipirona gotas, onde que o fármaco já está solubilizado ali no líquido. Mas no comprimido, ele está ali, ó, naquela forma sólida. Eu não absorvo o comprimido. Eu tenho que dissolver o comprimido. Então, eu falo que a primeira etapa é o L de liberação para algumas formas. Né? Então, é liberar da forma sólida, solubilizar. Preciso solubilizar. Então, eu falo que a primeira fase farmacocinética, tomei, por exemplo, uma dipirona comprimido, primeira coisa, ele tem que solubilizar, liberar o ativo no meu estômago. Faz sentido ou não? Faz sentido. Faz sentido? Beleza. Primeira fase farmacocinética, liberação. Solubilizou. Fármacos que já estão líquidos, já estão solubilizados. Está mais fácil. Eu venho para a próxima etapa, que eu chamo do A. O A é a fase de absorção. Estou colocando aí no chat também. Absorção. O que é absorção? O que é absorção? Já falei, hein? Absorção, eu acho que é a gente sugar aquele, no caso, líquido, né? Ou qualquer composição de medicação que tiver sido liberada no organismo. O meu organismo filtrar aquilo ali para a gente poder fazer o efeito, Opa, não? o filtrar aí já é outra coisa lá no final. Guarda aí, não é agora não. Nós estamos no início ainda. No início, se ele está sólido, solubiliza. Se ele já está líquido, já está solubilizado. Vem para a próxima etapa, que é a absorção. Olha aí no chat, eu coloquei uma dica aí, ó. A absorção está no estômago. Ele precisa passar pela membrana celular e cair na corrente sanguínea. Isso é absorção. Certo ou errado? A Marina talvez usou o filtrar, mas que seria se passar pela membrana, mas deixa o filtrar lá para os rins, lá no final. Então, a absorção, passar pela membrana celular e cair na corrente sanguínea. Quem vai ser mais facilmente absorvido?
Lipofílico ou hidrofílico? Quem te já falou? O lipo, Isso. O lipofílico, mais fácil de ser absorvido. Absorvido. Semelhança, né? Que a membrana lipídica. Coloquei aí no chat para a gente poder reforçar. Beleza. Outro detalhe. Fármaco não ionizado é mais lipofílico que o ionizado. Então, o não ionizado absorve mais rápido e fácil. Faz você pode sentido dar um ou não? exemplo você pode me dar um exemplo de um não ionizado, no caso de uma medicação, só para me conseguir entender? Posso sim. Vamos supor que você tem aqui, ó, o fármaco AB. Os dois estão juntos. Se eu coloco ele em determinado meio, ele se dissocia A mais e B menos. Então, enquanto ele está junto a B, não ionizado, ele é mais lipofílico, mais rapidamente absorvido. Se ele ionizar A mais B menos, mais difícil de ser absorvido, porque ele fica mais hidrofílico. Não tem mais afinidade pela membrana. Faz sentido? Desculpa, eu não consegui entender sua explicação. Beleza? Vou pegar aqui a S. Ácido acetil salicílico. Se você usar o ácido acetil salicílico íntegro, ele é mais rapidamente absorvido. Se você utilizar ele a forma salina, que tem aí muitos xaropes, principalmente para criança, ele é mais dificilmente de ser absorvido. O não ionizado é mais rapidamente absorvido. O ionizado ele é mais hidrofílico. Tem menos afinidade com a membrana. Maior dificuldade de ser absorvido. Consegui te ajudar, Marina? Na questão de absorção, sim. Beleza. Fechou. Em relação à absorção, dúvidas? E vão existir raros medicamentos que não é para ser absorvido, né? Por exemplo, derivados de contraste, né? Para poder fazer um contraste de radiologia, né? Do trato gastrointestinal. Ele não pode ser absorvido, né? Então, alguns para vermes não pode ser absorvido, porque quer tratar a verminose que está no trato gastrointestinal. Então, aí ele tem uma formulação própria para que não seja ionizado ou não ionizado, ou uma adequação para que ele tenha ação no local ali, sem ser absorvidos. Muitos deles, se forem absorvidos, são, inclusive, tóxicos. Certo ou errado? Só um exemplo aqui só. Passou pela fase de absorção, ele vem para a terceira fase. Caiu na corrente sanguínea, ele precisa ir para a distribuição. Ó, tomei, já está solubilizado ou liberou do comprimido, liberação. Absorveu, passou pela membrana celular, caiu na corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, começa a ser distribuído pelo corpo todo. Faz sentido ou não? Porque o sangue vai correr o corpo todo. Então, nessa distribuição, ele pode pegar carona
com proteínas plasmáticas. E para ter o efeito, depois, precisa desligar delas. Isso por quê? Como ele geralmente tem uma característica mais lipofílica, ele quer enganar o nosso corpo. Ele complexa, se liga a proteínas que já correm no nosso sangue, para que o nosso corpo não possa reconhecer ele como algo estranho. E aí ele consegue fluir mais facilmente protegido no nosso corpo, né? E essa distribuição vai fazer com que ele chegue nos órgãos alvos, onde tem os receptores para ligar e ter ação farmacológica. Então, para onde preferencialmente ele vai querer ser carreado? Para onde tem receptores para que ele consiga se ligar e ter o efeito. Exemplo, é um antihipertensivo que inibe uma determinada enzima renal, ele vai ser distribuído e quando ele chegar no rim, liga-se aos receptores daquela enzima, para inibir aquela enzima, diminuir a pressão arterial. Ok? Outra coisa, ele pode ser distribuído e ir para órgãos de acúmulo. De acúmulo dele. Então, muitos, por terem a característica lipofílica, se depositam, acumulam, por exemplo, no tecido adiposo. Nesse tecido adiposo, não tem efeito lá, ele só está reserva, acumulado. Um exemplo clássico disso, muitos anticoncepcionais orais que as mulheres utilizam para não engravidar, são lipofílicos. Ficam em reserva no tecido adiposo. Por isso que muitas delas, mesmo depois de 6, 7, 8 meses, depois de parar de tomar o anticoncepcional, ainda não conseguem engravidar. Porque vai sendo liberado aos poucos essa reserva que ela tinha lá no tecido adiposo, por exemplo. Ok? Então, a distribuição, ela tem a finalidade de levar para onde ele vai ter o efeito farmacológico, né? Onde que tem receptores para fazer o efeito farmacológico, ou vai levar para um órgão de reserva, um órgão de acúmulo. Faz sentido ou não? Faz. Beleza. E aí, passou essa fase, vem a etapa do metabolismo, também chamado de biotransformação, que é um mecanismo de defesa do meu corpo. O fármaco, por mais que ele quer me proporcionar um efeito terapêutico benéfico, é uma substância estranha, que não pertence ao meu corpo. Então, o metabolismo ou biotransformação, ele vai passar pelo fígado, pelo rim, né? E vai ser transformado, sair da forma lipofílica para uma mais hidrofílica, para o meu corpo expulsar ele através da urina. Filtrar ele e expulsar ele através da urina. Se eu não conseguir deixar ele hidrofílico para escapar, sair através da urina, eu posso expulsar ele através das fezes, né? Então, o metabolismo ou a biotransformação tem como primeiro princípio transformar o fármaco mais lipofílico em hidrofílico para retirar ele do nosso corpo, como um mecanismo de defesa. Mas existe também o metabolismo de ativação. Quando eu tenho um profármaco,
vai ser metabolizado e vai liberar o fármaco ativo. Lembram disso? Para o fármaco, eu tenho geralmente uma conjugação que primeiro precisa ser biotransformado para liberar a parte ativa. Então, o metabolismo ele pode ser de inativação ou ele pode ser de ativação, dependendo do medicamento e do fármaco que está sendo trabalhado. Mas, como princípio de Deus, é visto como um mecanismo inicial de defesa do meu corpo. Ele quer retirar uma substância que é estranha do meu corpo. Ok? Em relação ao metabolismo ou biotransformação, dúvidas? Então, ele vai passar ali pelo fígado, pelo rim, e sofrer várias reações químicas para fazer esse princípio. E aí a gente vem para a outra fase final, que é a fase da excreção. A fase final que é tirar ele do meu corpo. Já foi metabolizado, principal via de excreção do nosso corpo, urina. Beleza? É a principal. Beleza? Mas existem outras, como as fezes, que eu já tinha falado, lágrimas. Por que que algumas mães, quando começam a tomar um determinado medicamento, têm que deixar de amamentar? Porque alguns metabólitos ou alguns fármacos podem ser excretados pela mama, pelas glândulas mamárias, sair no leite do bebê, e vai fazer mal para o bebê. Né? Então, né, vias mamárias. Outra questão, hálito, né? Via pulmonar. Alguns gases podem ser eliminados via pulmonar. Suor, né? Mas a principal via de excreção, urina. Sem dúvida nenhuma, é a nossa principal. Mas nem todos conseguem sair por ela, buscam outras vias. Até aqui, dúvidas? O que é farmacocinética e quais são as fases farmacocinéticas? Quem aí me ajuda? Farmacocinética, o movimento que o fármaco vai fazer no meu corpo. Como ele é absorvido, como ele é distribuído, como ele é metabolizado, como ele é excretado. Então, é o movimento do fármaco no meu corpo. Até aqui, dúvidas? Ficaram caladinhos de repente? E aí a gente vem para a última fase, que a gente chama a fase farmacodinâmica. E aí, mais uma vez, eu pergunto, o que é dinâmica lá na física? O que é a dinâmica lá na física? Ação e reação. Né? Movimento de agir e reagir. Então, é como que o fármaco agora reage com o meu corpo. Né? Então, ó, dinâmica, ação e reação. Então, como que é a ação e reação do fármaco no meu corpo? Traduzindo, é o mecanismo de ação do fármaco. Como que o fármaco atua no meu corpo. Exemplo, diclofenaco sódico. Inibe a enzima que converte um fosfolipídio em ácido araquidônico. É um mecanismo de ação. Né? Como que é o mecanismo de ação do captopril? Inibe a enzima conversora de angiotensina nos rins. Então, eu estou descrevendo o mecanismo de ação desse fármaco.
Mecanismo de ação do fármaco é farmacodinâmica. E aí, para eu ter esse efeito, a gente pensa no efeito chave-fechadura. Pode falar, Ellen. Pode falar, Ellen. Ellen não conseguiu falar? Qualquer coisa coloca no chat ou pode tentar aí novamente, Ellen. Então, ó, farmacodinâmica, mecanismo de ação. O que o fármaco faz no meu corpo? Farmacocinética, o que o meu corpo faz para movimentar o fármaco. Farmacodinâmica, o que o fármaco agora faz com o meu corpo. Ok? E aí nós vamos pensar no efeito chave-fechadura. A fechadura é o receptor. A chave é o meu fármaco. Então, o primeiro passo, eu preciso ter a interação, ligação, chave-fechadura, fármaco-receptor. Isso eu falo que é a fase da interação. A chave conector, para poder ter a resposta e conseguir abrir a porta, eu falo que ela tem que girar, ela tem que ter a atividade. Então, é o que a gente fala. O fármaco ele vai interagir com o receptor e desencadear a atividade intrínseca. Ok? Desencadear a resposta intrínseca. Isso eu falo que é o efeito chave-fechadura, que explica aí 90% do pessoal. Se quiser digitar, Ellen, se não estiver conseguindo falar pelo microfone, não tem problema. Então, o meu efeito farmacológico, ele pode ser ativar uma enzima, inibir uma enzima, bloquear ou ativar canais, né? Mas vai vir aí de uma ação. Se a ação é similar à fisiológica, eu falo que é agonista. Se é bloquear uma ação, eu falo que ela é antagonista. Então, ação semelhante à agonista. A ação do meu fármaco é bloquear ação antagonista. Ação agonista, mesma ação. Antagonista, efeito de bloqueio, efeito contrário. Até aqui, dúvidas? Aí mostrando o efeito chave-fechadura. Dúvidas até aqui? Beleza, então. E eu queria agradecer, pessoal, gratidão. Eu acho que, olha o quanto vocês participaram e que trouxeram o desenrolar da aula. E é o que fez a diferença para que a nossa aula fosse o mais produtivo. E continuem assim, para o nosso segundo, para o nosso terceiro encontro. Parabéns e gratidão. Beleza? Se alguém tiver dúvida, estou à disposição. Mas foi um prazer também, viu, pessoal, estar com vocês. Gratidão aí e até a próxima. Tchauzinho, professora Wilson. Boa noite. Obrigado, Lívia. Boa noite.